O assunto dessa aula é mensuração, gestão e performance de risco. Nós vamos estudar primeiro sobre a questão do risco, retorno e a diversificação como forma de atenuar esses riscos e conseguir o retorno idealizado. É de extrema importância para o sucesso dos investimentos saber identificar quais são os tipos de riscos existentes, qual deve ser a política adotada e quais os instrumentos de controle para os diferentes riscos. Os mais importantes a serem observados ao se fazer um investimento é o risco de liquidez, risco de contraparte, risco de liquidação, risco de crédito e risco de mercado. Risco em geral, ele pode ser definido como a probabilidade de ocorrência de alguns acontecimentos desfavoráveis ao investimento. O risco de investimento está relacionado com a probabilidade de obtenção de um retorno menor que o esperado. Quanto maior for a probabilidade da obtenção de retornos baixos ou negativos, maior risco terá o investimento. As definições do mercado financeiro para risco se dá a incerteza, então, de se atingir o objetivo em um determinado período de tempo específico, a possibilidade de ter um retorno diferente do esperado em um investimento. Um fator muito importante é a questão da liquidez. O que é a liquidez? É o quanto mais rápido você transforma um ativo em dinheiro. Por exemplo, o ouro é um ativo relativamente líquido, né? Já uma fábrica não é. Qualquer ativo pode ser convertido em dinheiro rapidamente, desde que se reduza suficientemente o seu preço. Um ativo de alta liquidez é aquele que pode ser vendido rapidamente sem perda significativa de valor. Um ativo com risco de liquidez é aquele que não pode ser convertido em caixa rapidamente sem que haja uma redução substancial do preço. Então, o risco de liquidez, no caso dos ativos, ele consiste na eventual dificuldade do administrador poder encontrar um local para vender os ativos que compõem a carteira do fundo, ficando impossibilitado de atender aos pedidos de resgate daqueles investimentos. Em um mercado líquido, os participantes podem rapidamente realizar um grande volume de negócios com pequeno impacto sobre seus preços. Os problemas que a falta de liquidez acarreta ao mercado de ativos financeiros são problemas para vender ativos, para fazer face aos saques dos cotistas de um fundo de investimento, prejuízos inesperados em função da não obtenção do preço justo, prejuízos no processo de marcação a mercado, dado que possa existir pouca informação ou informações confiáveis no mercado para que ele seja precificado. Quanto maior a liquidez de um ativo, maior o seu preço e menor o risco, acarretando uma menor possibilidade de ganho, já que um ativo menos líquido terá como atratividade uma maior rentabilidade ou menor preço. O risco da contraparte é aquele que a contraparte não cumpre ou não pague o que foi combinado na data determinada. O risco de liquidação é o risco que uma das partes não entregue os títulos, né? Não haja liquidação física ou não haja liquidação financeira, que foi combinado quando foi efetuado o negócio. Esses riscos geralmente são mitigados ou reduzidos quando existem centrais de liquidação que não cumprem uma parte da liquidação sem que a outra esteja garantida. Então já há um pressuposto de já deixar isso garantido. O risco de crédito é a perda potencial
que pode existir na qualidade do crédito e até mesmo não pagamento desse crédito, né, que a gente chama de default. Incorre no risco de crédito quando adquirimos títulos da dívidas emitidos por instituições financeiras, governos, devedores ou empresas em geral. E aí esse risco ele pode ser de insolvência, que é o default, o não pagamento de uma obrigação, que é a inadimplência, e o descumprimento de obrigações no tempo, lugar ou formas devido, é o atraso no pagamento de um título. Como o risco de crédito ele é mensurado? Como que eles fazem para os gestores, né, os investidores, para não incorrer nesse tipo de risco? Geralmente eles usam as agências de rating de instituições que são renomadas no mercado. O rating é uma opinião atualizada sobre a qualidade de crédito de um emissor com relação a uma obrigação financeira específica ou a uma classe de obrigações financeiras. Geralmente, as empresas que são contratadas são as mais conhecidas, né? Que são a Standard Poor's, a Moody's e Fitch, que são as que classificam o risco de crédito referente a títulos que vão ser lançados no mercado. Quando a classificação desses devedores é rebaixada por algum motivo pelas agências especializadas, causa redução no valor de mercado desses papéis. Então aqui nós temos, né, como é que se mensura o risco, retorno e diversificação e o risco de crédito. Então, como é que as agências de rating vão mensurar isso? Então, o risco de mercado ele nasce da possibilidade de ocorrerem perdas mediante movimentos desfavoráveis nos valores de mercado ou nos preços dos ativos. Os preços dos ativos eles oscilam pela própria natureza, né? O risco de mercado é a volatilidade de desvio padrão. Na prática, pode ser usados como sinônimos. Quando existe uma variação muito grande de um título de um dia para o outro, de um período para o outro, a gente chama isso de volatilidade. E essa mensuração é feita pelo desvio padrão, né, que é a distância da média, né, que a gente mensura. Então, esses desvios, tanto positivo como negativo, eles são vistos como os riscos. No gerenciamento de risco, você considera perda ou risco a simples constatação de que houve um movimento adverso de preços de um investimento. Isso é chamado de marcar um investimento a valor de mercado, ou ainda considerado marcação a mercado. O princípio da dominância. O princípio da dominância diz que, para investimento do mesmo retorno potencial, o investidor nacional escolherá aquele que apresentar menos risco. Ou, se eles tiverem o mesmo risco, o investidor racional vai escolher aquele que tem maior retorno esperado. Então, indica o melhor investimento a partir do risco que se pretende correr. E assim vai permitir o administrador balizar sua decisão de locação de ativos em carteira eficiente, pois toda carteira considerada eficiente deve conter uma combinação de ativos que tem o máximo de retorno possível para cada uma dada classe de risco. Então aqui nós temos o risco aqui na horizontal e o retorno aqui na vertical. Então o que acontece? Aqui embaixo A e B tem baixo retorno, né? E a B, além de baixo retorno, ainda tem muito risco. Então, o melhor carteira seria a C, porque ela tem um retorno alto e um baixo risco. Agora, que tipo de risco a gente pode chamar de risco sistemático e risco não sistemático?
O sistemático, ele é do mercado, ele é conjuntural, ele é não diversificável, porque vai atingir a todos os ativos indistintamente, ainda que as respostas sejam diferentes. Pode ser por uma questão política, por uma questão econômica, por uma questão social, de recessão, crise política, greve, tudo isso mexe com o chamado risco sistemático. E o não sistemático, ele é do ativo, né? É só do papel que você está investindo. É gerado por fatos que atingem diretamente o ativo ou o subsistema que está ligado. Por exemplo, se for de uma empresa e dado que esse setor empresarial está em crise, por exemplo. Então não é uma coisa tão ampla. Então aqui nós temos, né, os riscos sistemáticos e os não sistemáticos, e aí as estratégias que são de manter uma carteira bem diversificada para mitigar um pouco dos riscos. O risco de crédito, que a gente chama de risco soberano, é o risco do país, né, que é um conceito econômico-financeiro que diz respeito à possibilidade que mudanças no ambiente de negócio de determinado país impacte negativamente o valor dos ativos de indivíduos ou empresas estrangeiras instaladas naquele país. Tem sua origem na possibilidade de um país não honrar seus compromissos, ou seja, não ter capacidade de gerar recursos para pagamento de suas obrigações com credores externos. Então, nós temos, por exemplo, no caso, assim, o risco Brasil. Hoje em dia, né, depois que o Brasil conseguiu o seu grau de investment grade, o risco Brasil tem sido muito baixo ao longo dos últimos 15 anos, 10 anos. Existe também o chamado risco do mercado externo, quando corresponde à incerteza, quando o retorno de investimento, em razão de oscilação da taxa de câmbio, mudança no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos específicos de cada país investido, questões legais, regulatórias e tributárias específicas de cada país. Aqui nós temos como é que você vai gerenciar o risco através das chamadas medidas de sensibilidade. A gente já viu que os riscos podem influenciar um investimento. Agora a gente vai focar no comportamento de ativos de renda fixa ou variável quando o mercado se movimenta. Quando a taxa Selic ou Ibovespa sobe ou desce, o que acontece com determinado ativo de renda fixa ou renda variável? Então, para isso, você entender o comportamento de um ativo ou de um portfólio, que é uma junção de vários ativos, para renda fixa a gente usa a duration e a convexidade. Já para o ativo de renda variável, você utiliza o beta, para ver se é mais sensível ou menos sensível. Então, a duration ela pode ser definida como a média ponderada expressa em termos de tempo no qual determinado fluxo de caixa é recebido. É o prazo médio de recebimento de um investimento, pois se esse investimento paga os cupons intermediários, o prazo médio tende a ser menor, pois o investidor está recebendo o dinheiro antes do vencimento do título. Então, ele vai levar em conta, além do principal, os pagamentos intermediários de juros e amortizações. Responde a pergunta: qual é o prazo médio ponderado, valor de mercado, vezes prazo, vezes participação no fluxo total para um determinado investimento? Agora, utiliza-se também a chamada duration modificada. Ele é apresentado por um fator que vai medir a sensibilidade de um título de renda fixa pré-fixado às oscilações da taxa de juros de mercado. Seu significado para cada 1% de alteração na taxa de juros, ou para cima ou para baixo, o valor presente de título se alterará na razão desse índice, numa relação inversa. Então, a duration modificada de um ativo é 5%. Isso significa que para cada 1% de oscilação na taxa de juros, o preço desse papel se alterará
em 5%. Se a taxa de juros do mercado Selic subir, o preço do papel cairá. Se o juro cair, o preço do papel sobe em ambos os casos em 5%, se a duration modificada for 5%. E a convexidade? Diferente da duration, ela se preocupa mais com o tempo, se preocupa mais com um aumento pontual, pequeno ou num outro espaço de tempo. A convexidade estica essa análise para mais tempo, medindo o preço do papel em relação à mudança mais longa da taxa de juros. Por no longo prazo, o preço é definido por uma curva e não linearmente. Então, o papel com maior convexidade é menos afetado por mudança na taxa de juros do que o papel com menos convexidade. Papéis com maior convexidade têm um preço de mercado maior do que os de menor convexidade, independentemente dessas mudanças serem queda ou elevação da taxa de juros. A imunização. O grande objetivo da imunização é tornar o mais imune possível a carteira de um aumento da taxa de juros. Na imunização, a gente cria estratégias de investimento que expõem a carteira ao menor risco de mercado possível. Essa imunização pode ser feita de várias formas, dependendo das circunstâncias de mercado. Como, por exemplo, tentar aproximar o prazo de ativos e passivos ajustando as carteiras. É o caso do fundo fechado. Mas o fundo fechado não é um fundo que qualquer pessoa, né, ou qualquer empresa pode participar. Trocar papéis do passivos por papéis de vencimentos mais curtos, papéis mais longos são mais arriscados, né, porque muita coisa pode acontecer ao longo do tempo. Vender LTN, que são letras do Tesouro Nacional do Ativo, e comprar letras do Tesouro Nacional mais longas. Nesse caso, é contar uma projeção de queda na taxa de juros. E o beta? O beta já é para renda variável. O beta de uma ação em relação a determinado índice de mercado, ele mede o grau de sensibilidade dessa ação aos acontecimentos que afetam todo o mercado, que vão ser sintetizados pelo Ibovespa ou IBX. Então, o que a gente vai ter? Se o beta for menor que 1, ele é defensivo. Maior que 1 é agressivo e se for próximo de 0 é neutro. Então, o que significa? Se o beta for igual a 1, a ação se comporta exatamente como o Ibovespa, ou seja, se o Ibovespa sobe, o valor da ação sobe. Se o Ibovespa cai, o preço da ação também cai. Se for maior que 1, a ação vai variar mais que o Ibovespa, mas no mesmo sentido. Ou seja, se o Ibovespa sobe 1%, ele vai subir mais que 1% no mesmo sentido. Se o Ibovespa cair, ela também cai mais do que o Ibovespa, mas no mesmo sentido. E se a ação, se o beta for menor que 1, a ação vai variar menos, mantendo o mesmo sentido. Então, se o Ibovespa sobe, a ação sobe, mas não com o mesmo impacto. E se baixa, ela também baixa, mas não também com o mesmo impacto. Aí aqui nós temos como é que isso, mais resumidamente, como que funciona. E as medidas de performance, né? Então, ou seja, vai valer a pena ter corrido risco para ganhar o que ganhamos? Será que o investimento compensou o risco? Aí como é que você mensura a performance, né, desses papéis? As ferramentas de medidas de performance, elas têm como objetivo responder essas questões, ou pelo menos ajuda a analisar melhor um ativo ou portfólio com a sua relação risco-retorno. Então, por exemplo, pode ser o índice de Sharpe ou o índice de Treynor. O que é o índice de Sharpe? Ele vai informar se o investimento, normalmente um fundo ou uma carteira, ofereceu rentabilidade compatível com o risco que expôs o investidor. Qual é a interpretação? Quando maior for o índice de Sharpe de um fundo ou carteira, melhor será a sua relação ao risco-retorno.
O índice Sharpe mede quanto de prêmio é recebido por risco assumido. Ele expressa a relação risco-retorno. E qual que é a fórmula? Como é que você acha o índice de Sharpe? O índice de Sharpe é igual ao retorno do investimento, quanto foi quanto você conseguiu de retorno, menos a taxa livre de risco, dividido pela volatilidade do ativo. Exemplo, um investidor aplicou no fundo de renda fixa, cujo retorno foi 10%, e o DI padrão da rentabilidade, que é a volatilidade do ano, em 5%. E a taxa DI, que é a taxa livre de risco, no mercado, por exemplo, no mercado privado, a gente fala com taxa DI. Se fosse uma taxa que fosse do setor público, aí a gente usa a taxa Selic, que é a taxa básica. Então, assim, o ativo rendeu 10%, a taxa de risco era 7%, a volatilidade 5%. Então, o índice de Sharpe é igual a 0,60. Então, o prêmio de risco é de 0,60 para cada 1% de risco assumido. Então, o índice de Sharpe modificado muda na forma, tirando a taxa livre de risco e colocando o benchmark do fundo comparado. Se for um fundo de ações, aí o benchmark para comparação é o Ibovespa. Então, o índice de treino, usando análise de fundo de investimento, que tem como objetivo medir o retorno relativo à unidade de risco assumida, ao invés de comparar o retorno do fundo com a volatilidade, compara com o beta da carteira, pois assume a carteira de investimento do fundo já é bem diversificada. Qual é a fórmula? Vai ser rentabilidade do fundo menos rentabilidade da taxa livre de risco, dividido pelo beta do fundo. Ele vai ser diferente do Sharpe, porque não considera o risco total do fundo, mas por considerar o risco sistemático. Esse índice mede o excesso de retorno de determinado fundo por unidade de risco sistemático. E ainda temos também o VAR, que é o Value at Risk. É uma estimativa de perda potencial que a carteira poderá sofrer devido à sua estratégia de investimento. Não é perda máxima, mas sim uma perda estimada, sob condições normais de mercado, grau de confiança considerado adequado e é expressa em percentual do patrimônio líquido. Então, que para o mês há 95% de chance do valor da perda da carteira não ser maior que 4% do patrimônio líquido do fundo. O valor real da perda pode ser maior que 4%, pois há 5% de chance da estimativa ser ultrapassada. Aí nós temos também o Stop Loss. O Stop Loss é uma ferramenta utilizada quando limites de VAR são ultrapassados. É um movimento de reversão de posições para diminuição do risco. Então, geralmente, o gestor já coloca Stop Loss, que é o máximo que ele está disposto a perder com aquele fundo. Então, ele já estipula um valor e ali ele já fixa com o chamado Stop Loss. O Stress Test, que é uma medida de perda possível para um determinado período de tempo, um certo nível de confiança. É a mesma lógica do VAR, só com uma estimativa para piores cenários. É estimado sob condições de anormalidade do mercado, por isso chama Stress Test. É expressa em percentual do patrimônio do fundo. Então ele simula perdas financeiras em cenários críticos com expressivas variações de preços ativos conforme a carteira. O Backtest, que é um teste de validação do modelo. Ele vai auxiliar para validar o resultado previsto no modelo utilizado anteriormente de previsão de eventos, verifica a consistência entre o resultado obtido pela VAR. O modelo é alimentado com dado histórico e o número de violações ocorridas no passado do limite de VAR, de modo a verificar se as projeções estão dentro do nível de confiança estabelecido. O VAR diário de determinada carteira nos últimos 100 dias foi de 5% para o intervalo de confiança de 95%. O backtest refletirá se a VAR
está em aderência com a realidade. Caso o modelo necessite de ajustes, o backtest vai evidenciar isso.